Olá, tudo bem? Eu sou o professor Michel Gomes, de Literatura, e aqui a gente vai iniciar a nossa série de aulas aí com dicas importantes, ok? Dicas valiosas para a sua aprovação no Enem e nos demais vestibulares que você venha fazer ao longo do ano, tudo bem? Queria primeiramente dar a vocês boas-vindas pela participação aqui na nossa plataforma educacional online, tudo bem? Vamos lá. Gente, nessa aula 1, aula de hoje, a gente vai falar sobre um tema, ou melhor, sobre um objeto de conhecimento que tem alta incidência na prova do Enem. Quando eu falo alta incidência, repito, é um objeto de conhecimento que tem relevância na prova do Enem, porque ele é percebido, ele é verificado sempre nas avaliações, ok? Esse nosso objeto de conhecimento é o chamado quinhentismo, tá bom? Vamos lá. Anota aí em casa, pega lápis, papel, caneta, faz um mapa mental e anota toda a fala do professor, tudo bem? Bom, olha só, gente. Quinhentismo, ele vai iniciar o que a gente chama de era colonial da literatura brasileira, ok? Ele vai iniciar a chamada era colonial da literatura brasileira. Quando, Michel? Em 1500, ok? Em 1500, quando se dá a chegada da frota náutica aí de Pedro Álvares Cabral no Brasil, portanto, século quê? 16. Atenção. Gente, quando vocês estudarem para a prova do Enem, é importante que você tenha aí em mãos, né, em edição física, né, ou digital, o que a gente chama de matriz de referência da prova do Enem. Pois bem, quando você observar na área de conhecimento que é linguagens, tudo bem? Você vai perceber lá que na competência 5 e na habilidade 15, o Enem pede que você tenha a habilidade, tenha a competência de relacionar a literatura, a produção literária, ao momento ou ao contexto histórico da sua produção. Quer dizer o quê? Que a literatura, ela caminha de mãos dadas com a história na prova do Enem. Ou seja, o Enem pede, repito, na competência 5 e na habilidade 15, que você possa sempre relacionar a produção literária, a literatura, ao momento, ao período e ao contexto histórico da sua produção, tudo bem? No caso aí, repetindo, o quinhentismo, ele representa a literatura feita no Brasil a partir de 1500, tudo bem? Com a chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral, aí no século XVI, iniciando a era colonial da literatura brasileira, que a princípio é representada pela Carta de Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão-mor da esquadra de Pedro Álvares Cabral. Bom, olha só, nesse momento aí eu quero que você atente para duas ideias de prova, tá bom? O quinhentismo não é realmente literatura brasileira, mas se configura como literatura feita no Brasil. Qual é a diferença? Bom, a Carta de Pero Vaz de Caminha, ela foi escrita por um europeu que possui uma visão de mundo europeia, uma visão eurocêntrica, e esse europeu, ele descreve a recém-descoberta terra brasileira ao rei de Portugal, ao el-rei de Portugal e, obviamente, aí a nação portuguesa. Então, perceba, a Carta de Caminha, ela é uma literatura escrita por um europeu de visão europeia sobre o Brasil, direcionando a descrição da terra descoberta para europeus. Então perceba, não há nesse momento ainda
a presença da visão, não há a presença do elemento genuinamente nativo ou brasileiro, no caso o índio. O índio não tem voz narrativa na carta de Pero Vaz de Caminha. Então perceba, seria literatura genuinamente brasileira se a carta de Pero Vaz de Caminha denotasse, representasse a visão do índio nativo brasileiro. Porém, não. A carta, ela possui predominantemente, essencialmente, a visão do europeu colonizador sobre o nativo da terra e sobre a cultura, o folclore, a paisagem, a geografia e as riquezas naturais da recém-descoberta terra brasileira. Tudo bem? Olha só. Eu quero dar para você também uma outra dica importante em relação a esse assunto, que é em relação ao chamado gênero textual. Perceba que o Enem ele pede que você identifique o que é uma carta, o que é uma crônica, o que é uma narrativa, o que é uma dissertação, o que é uma charge. Pois bem, a carta de Caminha, que também é chamado de epístola, tá? Olha a semântica aí, olha a polissemia, legal? Carta também é chamado de epístola e a carta, que também é chamada de certidão de nascimento do Brasil, a carta em relação ao seu gênero textual, a carta, o que você acha em casa? É um texto literário ou é um texto não literário? Qual é a sua opinião, você que está em casa? A carta de Caminha é um texto literário ou é um texto não literário? Pois bem, entenda no Enem que a carta de Caminha em relação ao gênero é um texto não literário, embora seja estudado na literatura. Mas, professor, por quê? Primeiramente, a carta de Caminha é um documento histórico. A carta de Caminha é um documento histórico. Ele atende mais à história e menos à literatura. Tudo bem? 2. A linguagem da carta é uma linguagem predominantemente denotativa, ok? Lembra que o Enem pede que você conheça também os níveis de linguagem, legal? Linguagem conotativa, denotativa, real, figurada e por aí vai. No caso aí, a carta de Caminha, ela apresenta uma linguagem predominantemente denotativa, ou seja, há um compromisso do escrivão Pero Vaz de Caminha em relatar, em descrever de maneira real, de maneira objetiva, o dia a dia da colonização, da catequização, da exploração da terra brasileira. Então a carta tem uma linguagem predominantemente real, denotativa, objetiva e há a preocupação em reproduzir uma realidade factual do que é descrito sobre o Brasil durante a exploração, a catequização, durante a era da colonização. Então a Carta de Caminha é essencialmente um texto não literário. Bom, é importante que você também no vestibular possa atentar para as informações que a carta apresenta. É por isso que essa literatura também é chamada literatura informativa. Perceba, quais são as informações que a carta vai apresentar? Número 1, a carta ela mostra o choque cultural entre o europeu e o nativo brasileiro. Quando o europeu chega aqui no Brasil, ele vai ficar deslumbrado, ele vai ficar maravilhado, haverá um espantamento do europeu ao ver a diversidade da fauna, a riqueza da flora, a exuberância da geografia e da paisagem, o clima brasileiro, as praias vastíssimas, enfim, toda a riqueza geográfica que o Brasil apresenta será
percebida de maneira deslumbrada pelo elemento europeu. Tanto é que a carta ela é rica em adjetivos e superlativos na descrição aí da paisagem brasileira. Grandiosíssima terra, belíssimas paisagens e também a terra ela é comparada de maneira metafórica a um Éden, ao paraíso na terra. Então perceba que o europeu ele entende que encontrou aqui no Brasil a priori, a princípio, um paraíso perdido. O Éden, uma terra virgem e ainda não tocada na visão do europeu. Tudo bem? Bom, olha só. O europeu chamará também o Brasil de terra exótica. Exótico é tudo aquilo que difere, é tudo aquilo que é diferente do senso comum ou daquilo que é norma, regra, padrão ou convenção. Então, o Brasil é o paraíso perdido, é o Éden sobre a face da terra e é uma terra exótica aí na visão dos europeus aí representada pela carta de Pero Vaz de Caminha. Bom, outra ideia também que é importante que você saiba em sua avaliação é que esse choque cultural ele traz consigo um eixo temático importante para a prova do Enem, que é a busca, a identificação do que nós chamamos de identidade pátria ou identidade nacional. Perceba, o Brasil, que naquela época, não é, teve vários nomes: Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, Monte Pascoal, até chegar na nomenclatura Brasil, né? Brasil referência aos nativos habitantes, que eram os índios, que possuíam uma pele queimada, uma pele avermelhada, como se fosse uma pele em brasa, daí o nome Os Brasis, né? Os habitantes da terra que têm a pele queimada de brasa, os Brasis. Perceba, quando eu tenho a chegada do elemento europeu, vai iniciar, número 1, o processo de aculturação, a imposição da cultura europeia sobre a já existente cultura nativa indígena brasileira. E além do processo de aculturação, também nós temos aí o início do processo de miscigenação. Nós temos a vinda do europeu, a presença do nativo índio brasileiro e a posterior virá o braço, a mão de obra escrava. Então, da união do negro com o branco europeu, com o índio nativo brasileiro, se dá o processo, inicia-se o processo de miscigenação aí da identidade brasileira. Então perceba que a questão da diversidade brasileira, a mistura de raças, povos, etnias, crédulos, crenças, se dá a partir aí da era colonial, no quinhentismo, que marca, repito, o processo de aculturação e o processo de miscigenação aí da recém-descoberta terra brasileira, né? Brasil ainda colônia, e no caso a metrópole era Portugal. Pois bem, aí na tela vai aparecer para você, tá? Primeiramente um trecho da carta de Caminha. Eu quero que você leia comigo aí em casa. Vamos lá, acompanhe, vai aparecer na imagem. Bom, andaram na praia quando saímos 8 ou 10 deles. Eles quem? Os índios, tudo bem? E daí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam este dia à praia 400 ou 450 índios ou silvícolas, e alguns deles traziam arcos e flechas, arco, flecha, tacape, penacho, cocar, a tintura do urucum, tudo bem? A descrição aí ela é corporal, carnal, material, geográfica, a descrição também da fé do índio, os hábitos, costumes, a indumentária, a aparência, tudo bem? Vamos lá. Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Perceba aí que já temos uma enunciação da prática do escambo, a prática da troca, onde o índio ele ofertava uma pepita de ouro em troca
né, de um espelho. Lembra que para o índio tinha mais valor a aquisição de um espelho para ver a própria face do que uma pepita de ouro, até porque o índio não possuía até então a ideia do valor econômico, do valor financeiro. Para ele, de forma subjetiva, é mais interessante um espelho do que uma pepita de ouro. Tudo bem? Andavam todos tão bem dispostos, tão bem galantes, com suas tinturas que muito agradavam, né? Então, é um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. Tudo bem? Professor, e no Enem? Como é que eu posso perceber no Enem? Vamos lá. Vai aparecer para você um outro trecho de uma questão da prova do Enem. Leia comigo. A feição deles, dos índios, é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos e galantes, andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa a cobrir, nem mostrar suas vergonhas. Vergonha é o órgão sexual do índio, né? Mostravam com tanta inocência, com tanta naturalidade, como nós temos em mostrar o rosto aí na rua, tudo bem? E estão acerca disso com tanta inocência, como tem em mostrar o rosto, como fala aí a carta do Pero Vaz de Caminha, né? Mostrando assim que o índio não tinha ainda a maldade da sexualidade e da erotização, tudo bem? Bom, você está vendo agora aí na sua tela a imagem de um índio tapuio, e é uma pintura de um autor chamado Albert Eckhout, tudo bem? Eu peço que você estude a obra de Eckhout em relação, né, até porque no Enem nós temos aí a competência 4, a habilidade 14, que pede que você entenda o significado da arte, a significação cultural da arte. No caso aí o Eckhout, ele vai reproduzir na visão dele o nativo silvícola brasileiro, o índio tapuia, né? Tapuio, descendente do Tupinambá. Pois bem, após apreciar então a carta de caminho, o fragmento e aí a pintura do Eckhout, nós temos aí questão de 2009, questão 112, Enem 2009, o enunciado diz o seguinte, acompanha na tela. Ao se estabelecer uma relação, né, um diálogo entre a obra, né, no caso a pintura de Eckhout, e o trecho, o fragmento, o excerto textual da carta de Caminha, conclui-se, infere-se, deduz-se o quê? Letra A. Ambos se identificam pela tristeza e melancolia do movimento romântico? Não, né? O romantismo é a arte do século XIX e o romantismo exalta o índio, mas na sua bravura, na sua honra e não na sua melancolia. Está incorreto aí, também a carta não tem essas características. Letra B. O artista, no caso Eckhout, na pintura, representou o índio de maneira realista, fidedigna, fiel e digna da realidade, ao passo que o texto é fantasioso. Não, a carta de Caminha não é sonho, nem fantasia, nem imaginação. Ela tem compromisso em expor, descrever a realidade histórica, então está incorreta aí letra A e letra B. Letra C, a pintura e o texto têm característica em comum, que é representar, olha a analogia, né, a comparação buscando a semelhança, representar o habitante das terras, no caso o índio, que viria a sofrer o processo colonizador e, a posteriori, o índio, quando ele resiste ao processo de escravidão, acontecerá o quê? O genocídio, o extermínio de várias tribos indígenas no Brasil. Atente aí com uma visão crítica para a prova do Enem. A C é a mais coerente. D, o texto e a pintura são baseados no contraste entre a cultura europeia e a cultura indígena. Não. Embora a carta de Caminha aponte o contraste, mas a pintura ela retrata apenas o índio de maneira realista, sem fazer o contraste com a visão europeia. Tudo bem, letra E. Há direcionamento religioso no texto e na pintura, uma vez que o índio é objeto da catequização. Realmente, eu vou ter no quinhentismo aí a presença da catequização do padre Anchieta e do padre Manuel da Nóbrega, que vão usar o teatro para a catequização do índio, para lhe ofertar a fé católica, visando aí barrar o avanço
que acontece na Europa da chamada Reforma Protestante, o anglicanismo, o calvinismo e o luteranismo avançam na Europa. Então a Igreja Católica, na chamada Contra-Reforma Protestante, vem para o Brasil, funda a Catedral da Sé, traz a Companhia de Jesus e aí inicia a catequização, é verdade. Mas no caso aí, nem a pintura, nem o trecho da carta falam da catequização do índio brasileiro. Então aí, portanto, a correta é a letra C. Tudo bem? Eu peço que você, para aumentar o seu repertório sociocultural, eu peço que você pesquise a obra chamada Caramuru, filme do Guel Arraes, com Selton Mello, Camila Pitanga e Débora Seco, que se passa na era colonial brasileira, mostra o contato aí do índio Diogo Álvares Pereira com uma nação indígena. Vale a pena Caramuru, a invenção do Brasil. Também há a minissérie da Rede Globo chamado A Muralha, que mostra o processo de colonização no Brasil. Finalmente aí, para você estudar a expansão marítima, o filme 1492, A Descoberta do Paraíso, do diretor chamado Ridley Scott. Muito bom aí, recomendo Caramuru, recomendo A Muralha e o filme chamado 1492. Amigos, segue o professor Michel no Instagram, Prof. Michel Silva Gomes, né? Instagram, @Prof. Michel Silva Gomes. Visita a nossa plataforma, nós temos lá atividades direcionadas. Vai lá, faz a atividade, faça o seu cadastro e aí, para nós é só sucesso aí na busca da nossa aprovação no vestibular. Obrigado a você, um forte abraço, até a próxima aula. Tchau!